que eu falei, cara, é muito diferente ser mentorada por mulher, porque a minha vida inteira eu fui por homens e as questões são muito diferentes. A gente tem a falta de questões, né, na verdade. A gente tem a síndrome de super mulher e a gente quer fazer tudo e quer dar conta de tudo e não sei o quê. E aí, na hora que ela foi falando, foi quando eu fui entendendo a importância de ter referência feminina, que eu falei, cara, muito tipo, era outro papo ter uma mentora mulher e ter um mentor homem. Eu falei, cara, meus mentores... Aí minha ficha foi caindo. Eu falei, meus mentores foram todos homens, eu me espelhava neles e eu me masculinizava. Não tem problema se naturalmente você tem uma energia, mas Sim. Eu me masculinizava porque a minha... eles eram as minhas referências e ter a mentoria da Paula foi uma, além dela ser muito sábia e tal, foi uma virada de chave que eu falei, é muito diferente. O que eu tava fazendo desse tempo todo só com referência masculina? E eu ter só referência masculina, eu fui entendendo, vinha também de um machismo de eu admirar na época mais homens. Então, os caras que eu achava foda. E aí eu fui virando várias chavinhas. E aí na primeira edição, que até hoje ela vai sempre e tal. Mas a Paula veio para BH e a agenda dela não é fácil e tal. E o CRI ainda era pequenininho, não era famoso. E aí na hora que ela veio, eu lembro de sentir vieram os empreendedores de BH, vou contar a história. O Zé foi o primeiro grande apoiador. Tinha uns empreendedores muito legais de BH e tal. Mas na hora que eu vi a Paula vindo de São Paulo, lá no CRI, eu lembro que eu fiquei muito, muito emocionada, que eu me senti apoiada por uma mulher e tal. E depois a gente começou a ter mais embaixadoras mulheres na rede do CRI Impossível. Mas, e desde a Paula foi em todos os CRIs. Esse ano foi em Porto Alegre, é um trampo, passagem tá muito cara, muito difícil, o voo não é fácil e tal. E ela foi também, foi muita gente esse ano. Veio do CEO da Fórmula 1, Chico Matos, a Paula Raca, da Cela, foi muita gente pro CRI. Mas a Paula estava de novo lá e isso me emocionou muito. E eu comecei a sentir uma diferença de ser apoiada por mulher desde então. Mas voltando à história do CRI Impossível. Por que eu abri esse parênteses? Porque a gente precisa falar sobre mulheres que inspiram mulheres. Isso é muito importante. Por isso que você falou. E de lá pra cá, hoje eu já sinto um movimento maior e tudo mais, mas ali as coisas são muito novas, né? No Brasil, sobretudo, a pauta de empoderamento feminino, a gente entender as coisas, então a gente tá por isso que eu acho tão importante o que vocês fazem, porque a gente tá numa transição de era para outra e a gente olhar outras mulheres com admiração e se apoiar. Então eu fui entendendo muita importância a partir da Paula Pascoal. Ela foi tipo assim, um divisor de águas na minha vida. E eu, quando acabou a mentoria, porque eram poucas mentorias ao longo de um ano e tal, eu falei, será que ela sabe? Com certeza não sabe, porque a gente também não fala as coisas, a gente presume que as pessoas sabem. Então, e eu fui aprendendo isso, porque às vezes eu suponho que vocês sabem que eu tô aqui, porque eu acho o projeto de vocês muito foda e muito incrível. E na minha cabeça, tipo assim, vocês sabem que eu acho. Mas se a gente não verbalizar, isso para as mulheres é muito importante, as pessoas não sabem. E eu falei, ela deve saber que eu achei a mentoria dela incrível. Mas aí eu li um livro que eu achei muito impactante. Vocês leram Aprendizados, da Gisele? Não, eu não li. Eu tô doida pra ler. Eu dei pra minha irmã ele de presente e tô esperando ela terminar de ler pra pegar a impressão. É ótimo. Eu só acho que, assim, você escrever biografia nova, porque ela é nova, ela escreveu com 40, eu acho, Aprendizados. Sempre vai ter que atualizar, porque eu fico imaginando agora com a separação do Tom Brady e tanto de outros aprendizados que ela tá tendo e com a criação dos filhos e tudo mais. Mas eu gostei muito, eu acho que foi um livro muito subestimado, porque as pessoas subestimam muito a profissão de modelo e tudo mais. Exato. E a Gisele é fodástica e tal. E me impactou muito o aprendizado, porque eu achei que eu tinha achado que ela nasceu iluminada, zen, yoga e tal. E ela conta que ela teve uma fase da vida dela que ela bebia, saía demais e tal, e em determinado momento isso não casava mais com ela, ela via que não era sustentável, fala até porque fofoca o motivo que ela separou do Léo DiCaprio, porque as vidas ficaram... Aí ela começou a ter muita crise de pânico, e aí ela foi no psiquiatra, receitaram muitos remédios pra ela,
ela falou, cara, eu quero fazer do jeito mais difícil, mas não que os remédios não sejam importantes, né? Mas eu quero entrar num processo de fato, equilíbrio, qualidade de vida e tal. E aí ela entra numa jornada disso. E eu acho esse livro dela muito precioso, os aprendizados dela, porque de fato, a gente sabe, equilíbrio, qualidade de vida, mas é muito difícil colocar no dia a dia. E eu li nesse ano, que a Paula me mentorou, e aí eu escrevi eu dei o livro para ela escrevendo, eu falei, cara, me marcou muito a sua mentoria, o equilíbrio é hoje, eu vou levar coisas que vão reverberar, assim, pro resto da minha vida e tal. E ela ficou muito emocionada, mas a lição que eu levei disso a gente tem que verbalizar, a gente tem que agradecer. Às vezes pra ela foi tipo assim, a Gui gostou da mentoria. Tipo assim, foi Não sabe que você mudou, porque ela te mudou a sua vida. Porque às vezes você muda uma chavinha que muda tudo. Não que eu esteja equilibrada hoje, mas assim, já é melhor do que eu era antes. É um processo, né, da vida inteira. A Mônica Rock falou uma coisa pra mim que eu também nunca mais esqueci, e a gente falando sobre isso, que eu acho legal também. Porque às vezes a gente se cobra tanto esse equilíbrio, nessa vida equilibrada, os dois polos, e ela falou assim, gente, existe o tempo de plantar, existe o tempo de colher. Quando você tá plantando, é difícil de ter esse equilíbrio. Então, assim, uma parte vai estar mais em evidência. Então, às vezes, o seu trabalho hoje, ele está crescendo numa velocidade muito forte. Então, você tem que botar o pé no acelerador mesmo ali, sabe? Então, uma parte sua ali vai ficar um pouco defasada. Porque senão você fica se cobrando isso o tempo inteiro. Exato. Meu filho nasceu, ele vai fazer 2 anos, daqui a 1 mês, exatamente. Eu nunca mais fui pra academia. Nunca mais. Sim. Sempre fui uma pessoa extremamente ativa, que sempre fiz esporte. Agora, se eu ficar me matando com isso também, todo dia falando assim, puta merda, então... vou voltar? Vou, uma hora eu vou voltar. Mas agora o meu trabalho também tá numa fase de muito crescimento. Então, assim, eu tenho. Isso me tranquilizou muito também quando a Mônica falou isso, sabe? Eu falei, eu tô no tempo de plantar. Daqui a pouco eu vou colher. Sim. Mas tá tudo certo, tá tudo bem. Total. Porque isso as executivas da manhã todas falaram muito, né? A Paula Raca falou, todo mundo falou. O equilíbrio também é uma lenda, né? Então, o negócio é a gente se cobrar que tem esse mito da multitarefa, você tem que ser um triatleta de exercício físico, ao mesmo tempo uma mãe excelente, uma executiva excelente. Tem fases da vida que a gente vai desequilibrando e depois equilibra, e então o exercício está em falta, mas o trabalho está voando. O problema é a gente se cobrar e esperar que a gente esteja, né, plena... em tudo e tal, isso é um mito, mas também aprendi que talvez a fase de plantar dura muito mais tempo, então a gente tem que dar uma... É muito desafiador. O plantio assim, é sempre maior que a colheita. O tempo de plantio é sempre maior que a colheita. Então, assim, a gente tem que dar as nossas escapadas do equilíbrio. Eu brinco que são as escapadas do equilíbrio. Eu também, assim... nossa, atividade física, pouquíssimo. Eu até tento, né, Nath? Mas até acho que tá dando resultado, tem hora, né? Só que aí eu lembro que eu só fui 2 vezes no mês. Aí a Nath falou, não tá dando. Não tá.